Abramos a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 16 a 21. 2 Pedro, capítulo 1, de 16 a 21. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez nós estamos diante da Tua santa palavra, Pai. Nós Te somos gratos porque o Senhor tem nos ensinado por meio dela. E nesta manhã nós pedimos a Tua graça, a instrução do Teu Santo Espírito, para que nós, que somos Teus filhos limitados, pecadores, incapacitados, tenhamos os nossos olhos, a nossa mente e principalmente o nosso coração abertos à mensagem da Tua palavra. Pai, sabemos que a mensagem é do Senhor, a palavra é do Senhor, e nós cremos no Teu Santo Espírito. Sabemos que é o Teu Santo Espírito quem abre os nossos olhos para que entendamos a Tua palavra, e é Ele mesmo quem aplica a Tua verdade no nosso coração. Faz isto, Pai, mais uma vez nesta manhã. Nós dependemos do Senhor, e isso nós Te pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Talvez você já tenha tido a chance de, na tentativa de evangelizar alguma pessoa, a pessoa te disser, a pessoa ter te dito, mas esta Bíblia é um livro de homens, foram homens que escreveram esta Bíblia. E aí quando você fala, não, mas foram homens separados, santos, mas quem garante que este livro não foi alterado? Isso aí é papel aceita tudo. Talvez você já tenha ouvido isso algumas vezes, não é? O texto que nós temos diante de nós, junto com muitos outros, é um texto muito propício para nós percebermos que a Bíblia não é um livro de homens, que a Bíblia não é um livro que foi alterado no decorrer da história. É um texto propício para nós percebermos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela vem sendo conduzida pelo Senhor no decorrer da história de uma forma sobrenatural, a fim de alcançar todas as pessoas, até a última pessoa que tem que ter o testemunho da palavra. É um livro sobrenatural. A segunda carta de Pedro, ela é muito boa nesse sentido, para nós percebermos se aquilo em que nós cremos é de fato verdadeiro. Aquilo que nós cremos é de fato verdadeiro. Pedro escreveu a sua primeira epístola entre os anos 60 e 68, possivelmente 60 e 65. Pedro morreu, os historiadores nos relatam, em 68 depois de Cristo. Morreu crucificado, diz a história que ele não se viu digno de morrer crucificado como Cristo, e ele pediu para que a cruz fosse invertida. Isso está na história, não está na Bíblia, mas o fato é que a data da sua morte é como que um consenso entre os historiadores, 68 depois de Cristo. Então a primeira carta ele deve ter escrito aí 60, 65, e a segunda carta os historiadores datam de 65 a 68, possivelmente 67. Na primeira carta, o apóstolo Paulo, escrevendo de Roma, ele encoraja os cristãos que estavam sendo perseguidos, os cristãos que haviam sido dispersos e estavam sendo perseguidos, a que permaneçam firmes nos caminhos do Senhor. Isso foi na primeira carta. Na segunda carta, ele escreve especificamente para grupos de cristãos que
que estavam tendo problemas com falsos profetas. Havia falsos profetas, havia uma heresia nova, que nós vamos falar daqui a pouco, que estava avançando sobre as igrejas, sobre os crentes. E o apóstolo Pedro escreve uma carta para advertir os crentes quanto a isso. No primeiro capítulo desta segunda carta, ele dá sinais de que a sua morte já estava se aproximando. Se você observar a linguagem do versículo 14 do capítulo 1, 2 Pedro 1,14, você vai perceber ele dizendo: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Ele não estava numa tenda, ele está se referindo ao seu corpo. Então é uma linguagem clara de que Pedro já estava antevendo que a sua morte estava se aproximando. E na segunda carta ele dá então este ensino contra a ameaça das heresias. No capítulo 2 é que ele, no verso 1, começa esse assunto. Ele diz assim, capítulo 2, verso 1: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E assim, Pedro começa a sua carta no capítulo 1, se você puder voltar para lá, no verso 3, ele começa a carta dizendo o seguinte, lembrando os leitores de que em Cristo, verso 3, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pedro relembra a eles de que tudo o que eles precisam para ter uma vida de piedade, isso já foi dado por Cristo. E isso pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isto é, pelo conhecimento completo de Cristo, nós somos conduzidos a uma vida de piedade. Uma vida de piedade é obtida pelo conhecimento completo que nós temos de Cristo, e conhecimento implica relacionamento, não é apenas conhecimento intelectual. Ele segue dizendo no verso 4 que pelas suas preciosas e muito grandes promessas, nós podemos então nos tornar coparticipantes da natureza divina e podemos nos livrar da corrupção, das paixões que há no mundo. Veja que palavra de esperança. Se vocês conhecerem a Cristo, se relacionarem com Cristo, vocês podem, de fato, ter acesso a todas as bênçãos, as preciosas e muito grandes promessas, podem se tornar coparticipantes da natureza divina, porque se nós nos tornamos filhos de Deus, nós coparticipamos da natureza divina, e nós podemos nos livrar da corrupção da carne, da corrupção das paixões que há no mundo. Então, pastor, como é que eu faço para me santificar? Ora, conheça Cristo, relacione-se com Cristo, use os meios que Deus te deu, para que você se torne coparticipante da natureza divina, e assim você consiga ir destruindo as paixões que porventura ainda operam na tua carne. Por isso no verso 5, diz a palavra, devemos reunir a nossa diligência, a nossa fé, a nossa virtude, o nosso conhecimento, o nosso domínio próprio, a nossa perseverança, a nossa piedade, a nossa fraternidade, o nosso amor, nesses versículos. E no verso 8, estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos. Em outras palavras, crentes, leitores de Pedro e da nossa época, se nós não queremos ser inativos, omissos, parados na vida cristã, infrutuosos, nós temos que reunir o que Deus já nos deu: diligência, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Tudo isso faz com que nós não sejamos crentes inativos e nem infrutíferos. Observe que o nosso conhecimento de Cristo não pode ser meramente teórico, mas ele tem que ser prático, para que nós sejamos frutíferos. No verso 9, aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto.
esquecido da purificação de seus pecados de outrora, um crente que não se esforça nestes pontos, amor, piedade, domínio próprio, perseverança, etc., ele se esqueceu que ele foi salvo por Cristo e ele tornou-se um crente inativo, infrutífero. Por isso, irmãos, verso 10, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Isto é, com estes frutos na tua vida, você confirma que você é salvo, você confirma que você foi um eleito. Agora, se você não tem esses frutos na tua vida, você está andando num caminho perigoso. Será que você é salvo mesmo? Verso 11, desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês querem ter certeza da salvação? Reúnam todas essas características de um crente piedoso, conheçam a Cristo, relacionem-se com Cristo, que a porta da salvação estará escancarada para vocês. E do verso 12 ao 15, que são os versículos anteriores ao nosso texto. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados, observe as palavras lembranças que vão aparecer, lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Pedro não está dizendo nada novo àqueles crentes, ele está escrevendo para lembrar-vos. 3 vezes apareceu lembrança aqui. Lembrem-se, crentes, de que vocês têm que ter uma vida frutífera, ativa, para que de fato vocês confirmem a salvação que Cristo deu a vocês. E assim nós chegamos ao nosso texto. Além de Pedro levar os cristãos a se lembrarem do Evangelho que eles já conheciam, ele vai mostrar que este Evangelho é verdadeiro. Ao contrário do que estão dizendo os falsos mestres e os falsos profetas daquela época, eles têm bases firmes para crer no Evangelho. E a questão desta manhã então é esta: como nós sabemos que é verdade aquilo em que nós cremos a respeito de Cristo Jesus? No texto que nós lemos, nós temos 2 bases para afirmarmos e termos a certeza de que aquilo que nós cremos é de fato verdadeiro. Primeira delas, pelo testemunho dos apóstolos. Pelo testemunho dos apóstolos. Verso 16, 17 e 18. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas. Pedro está dizendo que o que nós conhecemos de Cristo não nos foi dado por fábulas, por historinhas fabricadas. Fábula, na língua em que o Novo Testamento foi escrito, é o mesmo que mito. Os falsos mestres estavam ensinando aos membros da igreja heresias destruidoras, como nós lemos no versículo 1 do capítulo 2, e palavras fictícias, capítulo 2, versículo 3. Eles estavam ensinando aos crentes, ao invés de o Evangelho, histórias, ficções, fábulas e mitos. No final desta carta, Pedro mostra que esses falsos mestres estão escarnecendo da possibilidade de Cristo voltar. Eles estão escarnecendo da segunda vinda, capítulo 3, versos 3 e 4. Eles estão dizendo: onde está, pois, a vinda de Jesus? Pois desde que nossos pais dormiram, vocês falam isso e Cristo nunca volta. E aí que Pedro vai dizer, eles se esquecem de que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Não demora a vinda do nosso Senhor, mas é que Deus quer, pela sua longanimidade, que os eleitos sejam salvos, que todos sejam salvos, né? E o texto está falando para amados, é a primeira palavra do versículo 1 do capítulo 3. Tá? Eles estavam então criando mitos. Tudo indica então que Pedro está lutando aqui com o que nós chamamos de uma heresia chamada pré-gnosticismo. O que era o gnosticismo? Em grego, gnose é conhecimento. Então, esta foi uma heresia que surgiu ali,
com uma mistura de misticismo oriental, filosofia grega, por conta do conhecimento, filosofia grega, uma mistura que ensinava que a salvação da alma se obtém pelo conhecimento, por um conhecimento esotérico, não conhecimento da Bíblia, um conhecimento esotérico. Era uma heresia que dizia que você tem corpo e alma, e o corpo é a prisão da alma, é como se fosse uma gaiola. E como é que você liberta a alma? Por meio do conhecimento. E quando se morre, a alma fica livre desta prisão que é o corpo. Por isso que eles não criam na ressurreição, porque ressurreição seria voltar para a prisão. Tem um pouco de platonismo aqui, de mundo das ideias, mundo ideal. O fato é que essas ideias de filosofia e de misticismo, essas fábulas, estavam influenciando alguns crentes. Havia pessoas dentro das igrejas pregando essas coisas. E é por isso que Pedro está batendo tão forte aqui, que tudo isso é fábula, tudo isso é mito. Nós temos bases históricas, testemunhos dos apóstolos, testemunhos históricos, convincentes. Nós não estamos seguindo fábulas, histórias de carochinha. E que nesta carta, Pedro vai bater tão forte. Se você ler a carta toda, é possível traçar um perfil destes falsos profetas que estavam ali. Nós não vamos ter tempo, mas eu vou citar os erros. Primeiro, eles rejeitavam Jesus Cristo e seu Evangelho. Capítulo 2, versículo 1, eles renegavam o soberano Senhor, está lá literalmente. Eles repudiavam a conduta cristã, capítulo 2, versículo 2. Eles desprezavam a autoridade, capítulo 2, versículo 10. De forma arrogante, eles difamavam autoridades superiores, capítulo 2, verso 10. As suas vidas eram imorais. O gnóstico, ele pensava o seguinte: nós temos corpo e alma, as duas coisas são separadas. Então, o que eu faço com o meu corpo não interessa. O importante é cuidar da alma, como se fosse possível separar as duas coisas. Por isso que muitos gnósticos eram imorais. Havia um grupo de gnósticos que era o oposto. Eles eram ascetas, eles viviam isolados. Mas estes aqui eram imorais. Eles diziam: eu vou manter a minha alma pura e vou fazer o que eu quiser com o meu corpo. E aí eles caminhavam para a imoralidade. E eles estavam dentro da igreja. Apesar de ensinarem a liberdade, eles eram escravos da depravação, capítulo 2, verso 19, ridicularizavam a segunda vinda de Cristo, capítulo 3, verso 4, recusavam-se a reconhecer o julgamento final, capítulo 3 também, 5 a 7, e eles distorciam os ensinamentos das epístolas de Paulo, conforme capítulo 3, versículo 16. Em suma, eles tinham uma religião formada por fábulas. Mas Pedro contrapõe dizendo: mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. É aqui que vem a defesa. Pedro não leu sobre Jesus Cristo. Pedro não ouviu falar sobre Jesus Cristo. Pedro foi testemunha ocular. O que é uma testemunha ocular? Os olhos de Pedro viram. Pedro conviveu com Jesus Cristo. É um testemunho histórico, é um testemunho aceito. Pedro não está dizendo, e aqui ele fala nós, nós mesmos, porque ele está juntando os seus companheiros apóstolos, dizendo: nós convivemos com Jesus Cristo, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu, verso 17, da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Eles viram a glória de Jesus. João, outro apóstolo, registra: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, lá em João capítulo 1, verso 14. Aqui eles estão se referindo à transfiguração. Na transfiguração, eles ouviram a voz de Deus Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer. No batismo de Jesus, Deus Pai havia dito as mesmas palavras, mas os discípulos não estavam lá, estava João Batista, Mas aqui,
O círculo menor, os discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, eles ouviram com os próprios ouvidos, eles viram a glória de Jesus Cristo. Verso 18: ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Lá no texto da Transfiguração, Mateus 17, do verso 1 ao 8, você tem justamente o relato da Transfiguração. A grande pergunta é, de todas as experiências que Pedro viveu, nos 3 anos que conviveu com Cristo, por que ele pensou justamente essa? Por que ele não falou das outras experiências? Por que ele trouxe justamente a experiência da Transfiguração? Ora, porque ali foi a maior expressão de glória de Cristo enquanto na encarnação. O rosto de Jesus, lembram-se, brilhou como o sol. Tente imaginar isso. O rosto de Jesus brilhou como o sol. As suas vestes se tornaram como luz, brancas como luz, é a descrição de Mateus. Então, foi uma visão da glória. O pastor Sproul diz que o manto da humanidade que ocultava a sua verdadeira glória foi removido por uns instantes e a glória divina se tornou visível. Ora, Jesus não era homem e Deus ao mesmo tempo? Ele não é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é a única pessoa no mundo que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é Cristo. Na transfiguração, usando a figura de Sproul, é como se o véu da humanidade saísse um pouquinho e eles tivessem acesso à pessoa divina, à glória. Lembram-se o que aconteceu quando Moisés, no meio de 2 pedras, ali num risquinho, ele viu Deus assumindo uma forma humana e passando de costas. Moisés teve acesso a um pouco da glória da pessoa divina de Deus Pai. Lembra-se o que aconteceu quando ele desceu do monte? O seu rosto estava brilhando e ele teve que colocar um véu para que as pessoas não o idolatrassem. E aqui, Pedro, Tiago e João tiveram acesso a essa glória de Deus Filho. Isso foi marcante de fato. E neste evento, então, isso foi tão marcante em termos de glória, que Pedro reforça: nós não estamos falando de coisas que nós ouvimos dizer. Nós vimos, os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram a voz de Deus Pai. Então, não são fábulas, nós estamos dando aqui testemunhos fiéis e verdadeiros de coisas que nós vimos, fomos testemunhas oculares. Vocês podem ter certeza da salvação, vocês podem ter certeza, como ele escreveu antes, de que a porta de salvação está aberta, plenamente suprida a salvação para vocês. João, aliás, inicia não o Evangelho, mas a sua primeira carta, dizendo que o que eles ouviram, o que os seus olhos viram e as suas mãos apalparam, eles dão testemunho de que Cristo era carne, eles tocaram em Jesus Cristo, eles viram, eles ouviram Jesus Cristo, e assim, por causa disso, eles anunciam a vida eterna. Então, meus irmãos, qual é a primeira base da nossa fé? A primeira base para nós dizermos é verdade, é realidade, é o testemunho dos apóstolos. Nós não estávamos lá, nós não somos testemunhas oculares. Os apóstolos estavam e nós cremos no testemunho dos apóstolos. Em Atos 2,42, a igreja é instada a perseverar na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. Paulo, escrevendo em Efésios 2:20, disse que nós somos edificados, a igreja, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Os apóstolos e profetas foram testemunhas. Mas, pastor, e se eles mentiram? Nós cremos neles, mas e se eles mentiram? Meus irmãos, dos 12 apóstolos, 11 morreram martirizados. Eu consigo entender uma pessoa mentindo para não morrer. Mentindo para não morrer. Agora, eu nunca vi uma pessoa mentir para morrer. Eu nunca vi. Eu vou mentir porque eu quero morrer. Eu nunca vi. E os apóstolos, eles foram mártires, porque eles sustentaram até o último fôlego
que Cristo era real e que Cristo tinha ressuscitado. Eles morreram sustentando até o último minuto: Cristo é Senhor, nós o vimos, Ele está vivo, Ele está ressurreto. Meus irmãos, testemunhas que dão a própria vida afirmando uma verdade são dignas de crédito, não tenha dúvida. Lee Strobel, um ateu, um jornalista ateu, que se converteu ao cristianismo, ele foi investigar o cristianismo, né? Há um livro e um filme. O livro e o filme se chamam Em Defesa de Cristo, eu recomendo com entusiasmo. Esse homem, ateu convicto, a esposa se converteu, ele ficou desesperado, e aí ele falou: eu vou desmascarar a ressurreição de Cristo. Ele era um jornalista, investigativo, né, tinha direito, se não me engano, e ele foi atrás para desmascarar o que ele achava que era um mito, a ressurreição de Cristo. Resumindo toda a história, Deus o converteu. E ele escreve o seguinte no livro dele: as pessoas nunca estão conscientemente dispostas a morrer por uma mentira. Além disso, há que se considerar que a tumba vazia foi descoberta primeiramente por mulheres, as quais não possuíam credibilidade alguma para apresentarem à corte legal esta verdade numa cultura judaica do primeiro século, pois o testemunho de mulheres naquela época não era crível. Por que os evangelistas diriam que as mulheres descobriram a tumba vazia se isso deporia contra a suposta invenção deles mesmos? Lee Strobel está dizendo o seguinte: para alguém que diga que os evangelhos foram fabricados, por que os evangelistas narrariam mulheres descobrindo o túmulo que de fato aconteceu se fosse uma invenção? Porque mulheres não tinham credibilidade diante dos tribunais. Acredito que fizeram isso porque queriam registrar os fatos da maneira mais fiel possível. A Bíblia fala de mais de 500 indivíduos que viram Jesus após a sua ressurreição, incluindo pessoas cujas vidas foram totalmente transformadas, que deixaram de ser opositoras para se tornarem defensoras de Cristo, justamente porque tiveram um encontro com o Senhor ressurreto. Além dos evangelhos, do livro de Atos, dos apóstolos e das referências paulinas, antes mesmo de tudo isso ter sido escrito, o apóstolo Paulo fala para nós sobre um credo recebido pelos primeiros cristãos, cujo conteúdo versa sobre os fundamentos do cristianismo. Ele está se referindo a 1 Coríntios 15, verso 3 a 7. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O texto deste credo diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse credo tem sido datado pelos acadêmicos como tendo sido originado apenas 2 ou 3 anos após a morte de Jesus. Estamos falando de um credo que emergiu tão rapidamente que não poderia ter sido produto do desenvolvimento de um mito ou lenda. Não se trata do resultado fantasioso de pessoas que atribuíram ao longo dos séculos coisas que não aconteceram a Jesus. Esse não é o primeiro ateu que tenta refutar o cristianismo e se converte. Há um livro escrito chamado E a Bíblia Tinha Razão, que foi a mesma coisa. Um estudioso quis desmascarar a Bíblia e foi convertido. A Bíblia, meus irmãos, é um livro poderoso, sobrenatural, e nós temos bases históricas. Até os tribunais seculares reconhecem o depoimento de testemunhas como prova. No caso de Jesus, são centenas de testemunhas que viram, estiveram com Jesus e se colocaram dispostas a morrer, e muitas delas morreram afirmando a verdade do que viram e do que ouviram. Então, como é que nós sabemos que aquilo que nós cremos sobre o nosso Senhor Jesus é verdadeiro? Primeiro, pelo testemunho dos apóstolos, o testemunho de testemunhas incríveis que morreram por esta verdade, os apóstolos. Mas também, e finalmente, 2 divisões neste texto. Além do testemunho dos apóstolos, pela palavra dos profetas. Pela palavra dos profetas. Verso 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Pedro vai argumentar agora que a palavra dos profetas, isto é, as profecias, foram confirmadas no Evangelho. Os profetas diziam, anunciavam o Messias,
E depois que Cristo vem, nós temos confirmada a palavra profética. Os profetas têm de fato a sua palavra confirmada porque Cristo cumpriu todas as profecias. Quando você lê os evangelhos, aliás, especialmente se você ler Mateus, você vai perceber a quantidade de profecias que Cristo cumpriu. E muitas vezes, quando a profecia acontece, Mateus registra: isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta. Isso aconteceu para que se cumprisse, porque Mateus ele está escrevendo especialmente para judeus, mostrando que Jesus é o Messias. Ora, foi profetizado por Isaías que Jesus nasceria de uma virgem. Foi profetizado por Zacarias que Jesus seria vendido por 30 moedas. Foi profetizado por Davi que os seus pés e as suas mãos seriam cravadas, traspassadas. Foi profetizado por Davi também que as suas vestes seriam divididas, que os seus ossos não seriam quebrados. Foi profetizado que Cristo ressuscitaria por Davi também. Os grandes e os pequenos fatos da vida de Jesus Cristo foram profetizados, alguns há quase 1000 anos antes de Jesus Cristo. E segue o texto: e fazeis bem em atendê-la, a palavra profética, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Em outras palavras, vocês fazem bem em ouvir as Escrituras, porque ela é como que uma luz, uma candeia que brilha nas trevas. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés no meio da escuridão, é luz para os nossos caminhos no meio da escuridão. Ela ilumina a nossa vida e as trevas vão embora e a escuridão some e tudo fica clara à luz. Sabendo primeiramente, verso 20, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Nenhuma profecia provém de imaginação humana. Não vem da própria mente do escritor, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Nunca jamais aqui é enfático, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. É como se Pedro dissesse: que não passe pela cabeça de vocês que a escritura que vocês têm na mão de vocês é um produto humano, porque é um produto divino. Deus usou homens para escrever esta escritura. Nós costumamos dizer que a Bíblia tem um autor, que é Deus, e ele usou cerca de 40 escritores, mas é um autor. É por isso que você encontra uma harmonia na Bíblia. Você tem árvore da vida no primeiro livro, você tem árvore da vida no último livro. Você tem como que um fio ou 3 fios passando na escritura inteira que mostram o reino, o pacto e o mediador. Esses 3 elementos. O reino de Deus é uma linha dourada que ultrapassa de Gênesis e Apocalipse. O pacto, Deus se manifestando com o povo por meio de alianças, desde o Éden até o Apocalipse. E uma outra linha dourada, que é a ideia do Messias, do Redentor, do mediador. Você tem a promessa de Cristo desde Gênesis 3:15. Eis que o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. E aí no Antigo Testamento inteiro você tem os anúncios da vinda deste Messias. E no Novo Testamento ele vem. E ele faz o seu ministério. E depois que ele morre, ascende aos céus, a pregação deste nome continua. De forma que a Bíblia inteira aponta para Jesus Cristo. Ele é o centro unificador das Escrituras. E assim, você tem uma harmonia nas Escrituras. Note, quando falsos profetas se levantaram para falar em nome de Deus, eles foram desmascarados quando eles vieram com mentiras. O próprio Deus os denunciou. 2 textos apenas. Em Jeremias 23:16, nós lemos o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor.
Ezequiel 13, 3. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Então, quando surgiam falsos profetas, Deus usava os profetas verdadeiros para denunciar os falsos profetas. O que nós temos nas Escrituras, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento, totalizando 66 livros, são livros inspirados por Deus, reconhecidos pelo povo de Israel, reconhecidos pelos apóstolos. Os primeiros livros, eles eram reconhecidos porque escritos por profetas, e eles eram entesourados junto da Arca da Aliança, guardados como tesouros. O povo de Deus sabia quais eram os livros realmente inspirados, e eles foram sendo guardados. Quando chegou no Novo Testamento, os livros que eram creditados ou oriundos de apóstolos eram reconhecidos como os livros que vinham de fato de Deus. E assim você fecha aquilo que nós conhecemos como cânon, né? Que é uma régua, um padrão, um conjunto de livros inspirados, de 66 livros, que foram sendo conservados no decorrer dos séculos. Mas e se alteraram esses livros? A chance é mínima, meus irmãos. Sabe por quê? Porque os livros originais, os escritos originais, eles foram sendo copiados, centenas, milhares de cópias circularam o mundo. E quando nós temos, por exemplo, o livro de Mateus na nossa Bíblia, de que cópia ele foi tirado? Não é de que cópia. É de uma centena de cópias. Os estudiosos pegaram todas as cópias de Mateus, juntaram e chegaram nesse texto e falaram: olha, comparando todas as cópias existentes, esse é o texto de Mateus. E assim com os livros do Novo Testamento. Só para você ter uma comparação, ninguém questiona a autoria de textos filosóficos de Platão, por exemplo, pois o número de cópias dos textos de Platão é uma mixaria. São bem pouquinhas cópias que existem sobre escritos de Platão. Se você compara com os escritos bíblicos, você tem centenas e centenas e centenas de cópias a mais, que do ponto de vista histórico dão muito mais credibilidade quanto a fontes do que qualquer escrito de Platão. Meus irmãos, isso é para você argumentar com quem está querendo discutir na base da racionalidade, né? Não é o caso nosso. Nós temos argumentos superiores, suprarracionais. Nós temos a fé. Nós cremos que Deus, o Deus que mobilizou cerca de 40 escritores para escrever a sua mensagem, Ele não deixou a Bíblia desprotegida, mas Ele guardou a sua palavra soberanamente para que ela não fosse alterada, para que ela chegasse nos nossos dias intacta. E nós temos provas disso também. Ali pela década de 60, lá em Israel, foram descobertas umas cavernas, ali perto do Mar Morto, numa região chamada Qumran, e descobriram ali vasos, né? Vasos com pergaminhos dentro dos vasos, cópias de livros sagrados. Naquela época era muito comum, né, algumas comunidades de copiadores se afastarem e morarem no deserto. E eles descobriram ali tanto os livros da Bíblia como livros de outras religiões. E eles descobriram ali, da época de Jesus Cristo, né, do primeiro século, um rolo de Isaías, do profeta Isaías. Veja, um rolo de Isaías de quase 2000 anos atrás. Eles pegaram o rolo de Isaías e compararam com um escrito ali da década de 60 da Bíblia, do exemplar de Isaías. Eles descobriram também o livro dos mortos, que era um livro da religião egípcia. Eles pegaram aquela cópia do livro dos mortos e compararam com uma cópia atual dos anos 60. Quanto ao livro dos mortos, era uma bagunça total. O texto da época de Cristo havia sido totalmente alterado. Havia coisas a mais, coisas a menos e alterações, totalmente bagunçado. No decorrer de quase 2000 anos, o texto foi perdido, quase totalmente perdido. Quando eles compararam o manuscrito de Isaías com um texto atual dos anos 60, meus irmãos, deu 95% de acerto. E os 5% de diferença tinham a ver com vírgula, com ponto,
com uma letrinha a mais ou a menos, que não alterava em nada o conteúdo. Qual é a surpresa? Como é que um livro, naturalmente, ele é tão distorcido, acrescentado na mão dos copistas, e o outro livro permanece intacto, com a sua redação intacta, 95% de semelhança, 5% que não altera em nada o conteúdo. Este livro aqui de Isaías contou com a proteção de Deus, a providência de Deus durante a história, para que os copistas não alterassem, para que ele permanecesse fiel. E note, é uma cópia apenas. O livro de Isaías que nós temos na Bíblia não é fruto apenas de uma cópia, mas é de dezenas e centenas de cópias que, comparadas, chegam ao texto que nós temos na nossa Bíblia. Meus irmãos, nós podemos confiar que o Deus que levantou 40 homens para escrever o seu registro, a sua mensagem, Ele cuidou deste registro para que ele permanecesse fiel e fidedigno para que a sua mensagem avançasse pelo mundo. Assim, nós podemos confiar na palavra de Deus. O último texto. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Note que homens santos aqui são homens separados. Os apóstolos, eles tinham pecado. O único que não teve pecado na Bíblia foi Adão antes da queda, Adão e Eva antes da queda, depois tornaram-se pecadores. E Jesus Cristo, que é santo, nunca pecou. Aqui é santo no sentido de separados. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós temos muitos textos que apontam para isso. Davi, por exemplo, dizendo que o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, em 2 Samuel 23, 2. Paulo chamando o Espírito Santo de o autor primário e de Isaías de o autor secundário, quando ele escreveu: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías. Olha o autor primário, o Espírito Santo. Falou por intermédio de Isaías. O escritor, o autor secundário. Tiago também falou sobre isso, capítulo 5, verso 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Paulo, nós lemos, 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é inspirada, é soprada por Deus e útil para o ensino. Toda a Escritura é inspirada por Deus, não é registro humano, é soprada por Deus. Deus soprou para que os autores bíblicos inspirassem e escrevessem de uma forma inerrante, sem erros, infalível, sem falhas e totalmente autoritativa. Então, como é que nós sabemos que é verdade aquilo em que nós cremos a respeito de Cristo, da nossa fé? Primeiro, pelo testemunho dos apóstolos, e segundo, pela palavra dos profetas, ou se você preferir, pelo Novo Testamento e pelo Antigo Testamento. O Novo Testamento é o testemunho dos apóstolos, o Antigo Testamento é o testemunho dos profetas. Assim, meus irmãos, a Bíblia não é uma série de histórias desconexas. Tudo na Bíblia aponta para Jesus Cristo. Os textos do Antigo Testamento dos profetas apontam para Cristo. O texto do Novo Testamento, os textos apontam para Cristo. Todas as histórias, aliás, do Antigo Testamento apontam para Cristo. Como diria o pregador batista Charles Spurgeon, toda rua, todo caminho do Antigo Testamento encontra um caminho, toda passagem do Antigo Testamento encontra um caminho direto para Jesus Cristo. Ou como diria Agostinho, o Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento é revelado no Novo Testamento. Assim, e eu termino com este texto, que não é meu, mas é um texto muito edificante. Eu termino com ele. Há apenas uma narrativa apontando para Cristo em toda a Bíblia. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e da primeira mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós, Cristo. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas pela nossa salvação. Há um Abraão melhor e verdadeiro que atendeu ao chamado de Deus para deixar o seu lar e o seu conforto, para criar um novo povo para Deus.
Há um Isaque melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido pelo Pai sobre o monte, mas de fato foi sacrificado por nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que está à direita do rei e perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando o seu poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se pôs num abismo entre o povo e o Senhor, mediando nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água em abundância no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva os seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória do seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isto. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Ester, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial e não apenas arriscou sua vida, como a deu por nós por completo para salvar o seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da paz melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto, para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Jesus é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. Toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamentos, apresentam uma única história, uma grande história que aponta para uma pessoa apenas, Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. A Ele todo louvor, toda adoração, toda honra, toda glória, pelos séculos dos séculos, por todo sempre. Amém.